paz do Senhor, meus queridos amigos do Facebook, meus irmãos em Cristo, família, todos aqueles que possam ver este vídeo. Hoje eu estou aqui mais uma vez para falar de algo que Deus colocou no meu coração. Espero que o vosso dia esteja a correr bem, espero que vocês tenham, dentro dos possíveis, tido uma Páscoa maravilhosa. E hoje eu vou falar sobre liberdade, que é algo que Deus colocou no meu coração. Muitos de nós falamos sobre liberdade. Você sabe o que é a sua liberdade? O que é para si a liberdade? Há uma liberdade diferente da liberdade de Deus. Há a liberdade no mundo, que nós consideramos que ser livres é, olha, quando nós somos adolescentes e os nossos pais começam a nos deixar sair, ou quando nós seguimos as nossas próprias escolhas. É quando nós temos liberdade para agir de determinada forma. Não é esse tipo de liberdade que eu estou a falar. Eu vou falar sobre a liberdade de Deus. Há uma liberdade no mundo e há uma liberdade que Deus nos dá para nos livrar dessa liberdade do mundo, que de facto não é liberdade, mas que nos prende a uma série de coisas no mundo. Nós pensamos que estamos livres, fazendo uma série de coisas, mas de facto nós estamos a ficar presos a uma série de coisas no mundo. Então eu vou passar a explicar, amém? A palavra está lá no capítulo 8 de João, no verso 31 e 32. Eu vou passar a ler, que diz assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esta é a verdade de Cristo. Se nós acreditarmos naquilo que Ele nos diz, nós verdadeiramente seremos livres. E se seguirmos, nós verdadeiramente seremos livres. Deus falou comigo através de um filme, irmãos. É o mais engraçado. E levou-me a esta palavra, deu-me este versículo na minha mente e lembrou-me que a liberdade dele não é igual à liberdade do mundo, porque o mundo de facto não nos dá liberdade em nada, nos prende a uma série de preconceitos, a uma série de razões, a uma série de formas de fazer alguma coisa. Mas Deus nos liberta de todas essas coisas. E então Deus falava comigo assim: o que é ser livre? Você sabe o que é ser livre? Ser livre é não ter raça, ser livre é não ter cor, não ter preconceitos, não ter favoritismos, é não ter vaidade, não ter soberba, não ter títulos, não ter manias, não ter concordâncias negativas, não ter vícios, não ter estigmas, não ter rótulos, não ter mentira em si, não ter bajulação, é não ser cobarde. E quando ele falava isto comigo, é mesmo aquelas pessoas que realmente têm títulos, têm honras de homens, elas são livres porque elas de facto não têm o seu coração nem a sua mente nisso, nem procuram isso. Têm isso porque pela graça lhe é dado, e têm isso de uma forma mais absoluta, mais concreta, de uma forma boa, porque de facto elas não estão presas a essa honra dos homens, mas sim têm um coração em Cristo. Então aquele ser que é livre é um ser que defende tudo aquilo que Deus criou, o que é o ser humano. E nesse filme, como eu ia dizendo que Deus falou comigo, havia uma personagem, uma mulher, e era o caráter dessa mulher que Deus evidenciava. Era uma mulher que viveu no século XVIII, uma mulher que se lembrou um dia, foi para um território indígena, e territórios esses que depois mais tarde vieram a ser saqueados pelos americanos. Foi uma mulher que rotularam-na como espia, rotularam-na como uma pessoa que era amiga dos índios, rotularam-na com uma série de... fizeram uma série de preconceitos pejorativos a essa mulher. Colocaram-na abaixo de muita coisa, e de facto ela era apenas uma pintora, só que era uma pintora com caráter, era uma pessoa com caráter, era uma personagem que mostrava quem era, falava do que sentia, dizia o que pensava e não estava presa às leis da época, nem agradava a ninguém. E por causa disso ela recebeu muitas retaliações, quase que foi morta, espancaram-na, 3 homens à cobardia, por ela a uma altura ir comprar comida para os índios. Ela simplesmente foi pintar um índio, era a única coisa que ela fez, mas mesmo assim eles acharam que ela estava a vigiar, a espiar, que era amiga dos índios. Eles eram preconceituosos, eram maus, ficaram contra esse povo porque queriam saquear as terras, enfim. Mas essa mulher não alterou a maneira dela de ser, nem pela política, nem com medo, não se acobardou. Ela não mudou em nada o seu caráter,
e continuou a defender aquilo que era verdade, aquilo que era a honra, aquilo que era importante para ela. Ela mostrou que ela sentia que ela era igual, sem dizer absolutamente nada. Ela não falava de igualdade, ela simplesmente mostrava com os atos que ela não via diferença e não estava presa a nada daquilo que eu li. Por isso, aquele que é verdadeiramente livre é aquele que se examina. E para isso, o nosso Deus deu-me uma frase muito bonita que eu vou passar a ler. A pessoa livre é alguém que lhe é dada a honra de graça, pois a graça desse alguém é não estar preso a absolutamente nada do que este mundo dá. Ou seja, nós não estamos presos a nada, não estamos presos a preconceitos, não estamos presos a vaidades, a soberbas, a títulos, a manias, não estamos a bajular ninguém para conseguir algo, não nos acobardamos para dizer o que pensamos. Se recebemos retaliações por sermos assim, recebemos. Uma coisa que Deus falava ao meu coração, muitas vezes nós temos um ditado em Portugal que diz-me com quem andas, dir-te-ei quem és, mas nem sempre isso é verdade, porque muitas vezes Jesus estava no meio de pecadores, mas não era como eles. Jesus era alguém que saqueava o inferno, tirava esses pecadores e trazia-os à luz, trazia-os à verdade, libertava-os. E quando Jesus libertava um cego, por exemplo, de nascença, ou libertava alguém de uma doença, ou alguma coisa, ele fazia-o de forma também simbólica, porque espiritualmente aquele povo também era cego, espiritualmente ele também estava doente, espiritualmente falando, ele também era mudo, porque eles não ouviam nada, eles não percebiam quem era Deus. Então, quando ele os libertava, eles realmente percebiam quem ele era, seguiam-no e conseguiam ser livres de tudo isso. E nós podemos ler várias passagens na Bíblia que falam sobre isso, mas o importante aqui é que para nós sermos livres nós temos que nos examinar, e se nós formos a Coríntios, a segunda carta de Coríntios, há lá uma passagem muito interessante que Paulo fala sobre a igreja de Coríntios. Ele estava a falar para o povo de Coríntios se examinar, e Deus falava sobre isso comigo. Nós, para sermos livres, temos que nos aceitar exatamente como somos, para depois então tirarmos de nós aquilo que não presta. Como fazer isso? Só Deus pode fazer, só Deus pode ajudar a mudar um caráter. Ninguém mais consegue ir lá dentro do nosso coração, da nossa mente, do nosso pensamento, do nosso sentimento, da nossa vontade, e arrancar vontades tortas, pensamentos tortos, sentimentos tortos. Só Deus, mas para isso nós temos que pedir. Para isso, primeiro, temos que examinar-nos. E o principal é examinar os nossos defeitos, os nossos erros, os nossos pecados, as nossas coisas menos boas, porque é isso que nos vai fazer ficar livres. Olha, se nós pecamos num assunto qualquer porque nós mentimos, muita gente pensa que mentir, é uma mentirinha de nada. É mentira, querido. É mentira. Para Deus isso é mentira e ponto. Se nós temos um vício, por exemplo, alguém que fuma, não estou a falar isso para criticar, não é essa a intenção, mas está presa a esse vício. Alguém que está sempre na internet, está presa à internet. Alguém que está presa a algo deste mundo, ao dinheiro, ao título, ao poder. Alguém que procura todas as coisas que este mundo pode oferecer, mas de facto está preso, não é livre de coisa alguma. Pode ter o maior, pode ter uma fortuna, pode ser a pessoa com mais títulos, pode ser a pessoa mais sábia a nível literário, mas está preso a tudo isso, então não é livre. Porque pode-se ter tudo isso, sim, quando o coração está completamente desinteressado, assim como aquela mulher mostrava, estava completamente desinteressada, ela não fez nada para agradar a ninguém. Ela era uma mulher que tinha realmente títulos, ela era de famílias nobres, e ela usou isso para ajudar aquele povo. Mas em nenhum momento ela disse, eu sou isto, eu sou aquilo, por alguma grandeza. Não, ela usou o que tinha para ajudar aqueles que não tinham. E ela ajudou durante o tempo que esteve ali. Infelizmente, depois eles foram mortos, pela história mesmo, porque essa história é verídica, para conseguirem os territórios deles, mataram-nos, mas ela fez a parte dela durante o período
que esteve ali e ela mostrou o que é ser livre. Uma pessoa livre tem caráter, mostra quem é em todo o tempo, não anda a esconder, não tem máscara, não anda a esconder o que não pensa ou o que não é. Ela mostra os seus defeitos com naturalidade, ela mostra os seus pensamentos, claro, com sabedoria, mas ela mostra quem é. Ela não anda a fingir e ela diz: eu tenho este defeito, eu tenho esta característica, eu preciso de melhorar. Mas ela sabe quem é, por isso ela é livre. Ela é livre, é livre, ela não está cega, ela consegue ver, por isso mesmo ela tem essa verdade nela e a liberta. Mas só consegue realmente ser livre aquele que acredita em Cristo Jesus. Não há outra forma de ser livre. Porque, por exemplo, há muita gente que nesta época de pandemia sente-se presa em casa, sente-se mal, começa a achar que está muito mal e diz: eu estou preso, sinto-me presa, não posso fazer todas aquelas coisas. É claro que tudo isto altera o nosso estado de espírito e nós queremos sair lá fora e queremos ter tudo aquilo que agora não podemos fazer. Mas liberdade não é isso. Nós sentimos na mesma liberdade. É uma liberdade que, mesmo estando dentro de uma cadeia, nós sentimos liberdade. Amém? Eu vou só ler a passagem de Coríntios que eu falei, que está lá em 2 Coríntios 13, em que Paulo diz: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis, quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis aprovados. Ou seja, se Jesus já não está neles, eles já não se estão a examinar. Quando nós temos Jesus Cristo, nós examinamos-nos, nós procuramos saber o que está mal, o que estamos a fazer, se realmente temos essa fé em Deus, e aí nós sabemos que somos livres, livres, livres através de Jesus, livres através daquilo que Ele nos deu. Nós temos um olhar completamente diferente para as coisas no mundo. Nós não estamos presos a absolutamente nada, nem a dinheiro, nem a títulos, nem a favoritismos. Eu posso contar algo meu. Houve uma altura em que, quando eu fiz o meu relatório na faculdade, o meu relatório foi considerado um dos melhores a nível da área do envelhecimento naquela época, na minha turma. É claro que haviam pessoas que eram favorecidas na época. Ninguém quer dizer que é assim, mas eu não era, de certeza absoluta. Aliás, até houve uma surpresa muito grande com o meu relatório, mas foi Deus e a graça dele que me ajudou, porque eu sofri muito durante o tempo que estive a fazer o meu curso. Mas, o que eu quero dizer aqui, queriam-me dar a honra de ir palestrar e houve uma situação que eu não concordei, porque houve um favoritismo a alguém. Eu não tenho nada contra essa pessoa, absolutamente nada. Não tenho nada contra as pessoas que a favoreceram, absolutamente nada. Tenho algo contra a atitude, a forma de estar, a forma errada de se fazer as coisas. Temos que ser sinceros, temos que dar valor ao que realmente tem valor e pôr de parte aquilo que não tem valor, não estar a favorecer ninguém por causa de A ou B. E eu não quis ir palestrar absolutamente nada, porque a minha honra e a minha glória está no meu Deus. Eu não preciso da honra dos homens, não preciso de mostrar que sei alguma coisa, porque eu não sei nada. O que eu sei é que eu tenho Deus e Ele sabe por mim e Ele está em mim e por isso eu vivo e faço aquilo que Ele me indica a fazer. E como é que eu sei? Através desta palavra, irmãos. Através da Bíblia Sagrada. Amém? Se nós queremos ter uma vida livres, que se queremos ter paz, se queremos estar em paz em todo o tempo e se queremos ser realmente livres, nós temos que olhar para Jesus e não só olhar, porque só olhar não faz nada. Há muita gente que olha e não segue e não cumpre aquilo que está na palavra e não acredita precisamente, concretamente no que está escrito. Aí ele não consegue ser livre, aí ele não consegue ter uma fé concreta. Nós temos que acreditar e fazer, caminhar com os pés dele. Amém? Era isso que eu queria deixar com vocês. Sejam livres, amém? Um beijinho muito grande. Eu quero também fazer uma pequena oração, porque acho muito importante que vocês sintam a paz de Jesus. Aqueles que normalmente dizem, eu não sei orar, não é? Ou falam em rezar, nós não rezamos. O cristão ora. Ou seja, o que é? Faz uma oratória, fala com Deus, porque nós não fazemos rezas já feitas. Nós falamos com Ele.
Nós fazemos uma oratória com Ele, nós conversamos com Ele, assim como estou a conversar com vocês. Amém? Então, vamos falar com o nosso Deus. Vamos lhe pedir ou vamos lhe agradecer aquilo que Ele nos tem dado. Amém? Pai, em nome de Jesus, nesta hora, Senhor, eu te coloco todas estas pessoas que estão a ver nesta hora este vídeo e te peço, Senhor, que eles verdadeiramente sejam livres, que eles reconheçam, Senhor, que Tu és Deus, que Jesus Cristo os libertou através da sua ressurreição. Ainda há poucos dias, Senhor, foi comemorada a Páscoa, a ressurreição de Jesus, a morte e a ressurreição. Ele nos libertou, Ele nos deu o privilégio de voltarmos a ter união contigo, meu Pai. Por isso, Senhor, eu te agradeço por aquelas chagas, eu te agradeço, Senhor, todas as vezes que Jesus esteve ali a ser espancado. Oh, Senhor, eu te agradeço, Senhor, por tudo o que Ele passou por nós todos, Pai, porque Ele realmente nos libertou. Ele realmente nos libertou, mas nós precisamos de querer essa liberdade que só vem através dEle. Nós, se tivermos fé, eu sei, Senhor, que nós podemos ser curados de toda a cegueira, de toda a surdez, de tudo aquilo, Senhor, que nos prende, dos vícios, Senhor, dos preconceitos, da cobardia, do medo. Senhor, Tu és aquele que nos protege, por isso faz com que este mundo veja que a Tua liberdade é que nos traz a cura, é que nos traz a paz e é que nos faz vencer. Eu te agradeço, em nome de Jesus. Fique com Ele. Amém? Beijinhos!